Se você é um investidor iniciante ou experiente, provavelmente já ouviu falar do lendário livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Publicado pela primeira vez em 1949, este livro é considerado um clássico atemporal e uma bíblia para investidores em todo o mundo. Com sua abordagem de investimento em valor, Benjamin Graham influenciou alguns dos maiores investidores do mundo, incluindo Warren Buffett. Mas o que torna o investidor inteligente tão especial e por que é tão relevante hoje quanto era há mais de meio século atrás? Neste resumo detalhado, vamos explorar as ideias e princípios por trás deste clássico livro, incluindo suas principais lições, recomendações e curiosidades fascinantes. Então prepare-se para uma jornada emocionante e reveladora no mundo da sabedoria financeira e investimentos sábios. O Investidor Inteligente é um livro clássico escrito por Benjamin Graham, considerado o pai da análise fundamentalista e um dos mais renomados investidores de todos os tempos. O livro foi publicado pela primeira vez em 1949 e ainda é amplamente lido e estudado por investidores em todo o mundo. A obra é dividida em duas partes. A primeira é dedicada aos princípios gerais do investimento, enquanto a segunda se concentra em questões específicas relacionadas à análise de investimentos em ações. Está gostando desse resumo que preparamos para você? Então se inscreva em nosso canal e deixa o seu like para nos ajudar. Na primeira parte, Graham apresenta a filosofia de investimento conhecida como Value Investing, que consiste em comprar ações de empresas que são subestimadas pelo mercado em relação ao seu verdadeiro valor intrínseco. Ele argumenta que o investimento de longo prazo em empresas sólidas e bem administradas é a melhor maneira de obter retornos consistentes e minimizar os riscos. O autor também discute a importância de ter uma estratégia de investimento clara e seguir rigorosamente as regras estabelecidas. Ele destaca a importância da análise fundamentalista, que consiste em avaliar as demonstrações financeiras e outros dados para avaliar a saúde financeira e o potencial de crescimento de uma empresa. Na segunda parte, Graham apresenta técnicas específicas para avaliar empresas e escolher ações. Ele discute a importância da diversificação e da alocação de ativos em uma carteira de investimentos. Além disso, ele apresenta o conceito de margem de segurança, que consiste em comprar ações com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco para minimizar o risco de perda de capital. O livro é escrito de forma clara e concisa, com muitos exemplos práticos e histórias reais para ilustrar os conceitos apresentados. Embora tenha sido publicado há mais de 70 anos, as lições e estratégias apresentadas em O Investidor Inteligente ainda são muito relevantes para os investidores de hoje e, por isso, o livro é considerado um clássico atemporal da literatura de investimentos. Além dos conceitos básicos de investimento em ações, Graham também aborda tópicos como a natureza cíclica do mercado de ações e a importância de manter a disciplina de investimento durante os períodos de flutuações no mercado. Ele enfatiza a importância de ser um investidor paciente e disciplinado, em vez de um especulador impulsivo. Outro ponto importante abordado por Graham é a importância de evitar armadilhas psicológicas comuns que os investidores enfrentam, como a emoção de seguir a multidão ou se deixar levar por notícias e previsões do mercado. Ele destaca a necessidade de manter uma perspectiva de longo prazo e focar no valor intrínseco das empresas em vez do preço atual de suas ações. Embora O Investidor Inteligente seja um livro detalhado sobre investimentos em ações, Graham não se limita apenas a esse assunto. Ele também discute outros tipos de investimentos, como títulos e fundos mútuos, bem como estratégias avançadas de investimento em ações, como a análise técnica e o investimento em empresas em dificuldades financeiras. Os principais pontos abordados em O Investidor Inteligente são: a importância de investir com base no valor intrínseco das empresas, em vez de seguir a multidão ou especular no mercado. A necessidade de ter uma estratégia clara de investimento e seguir rigorosamente as regras estabelecidas. A importância da análise fundamentalista para avaliar a saúde financeira e o potencial de crescimento de uma empresa. O conceito de Value Investing, que consiste em comprar ações de empresas subestimadas pelo mercado em relação ao seu verdadeiro valor intrínseco. A importância da diversificação e da alocação de ativos em uma carteira de investimentos.
O conceito de margem de segurança, que consiste em comprar ações com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco para minimizar o risco de perda de capital. A natureza cíclica do mercado de ações e a importância de manter a disciplina de investimento durante os períodos de flutuações do mercado. A necessidade de evitar armadilhas psicológicas comuns que os investidores enfrentam, como seguir a multidão ou se deixar levar por notícias e previsões do mercado. A importância de ser um investidor paciente e disciplinado, em vez de um especulador impulsivo. Além disso, Graham também discute outros tipos de investimentos como títulos e fundos mútuos, bem como estratégias avançadas de investimento em ações, como a análise técnica e o investimento em empresas em dificuldades financeiras. A importância de evitar investir em empresas com altos níveis de endividamento e de verificar a qualidade dos ativos da empresa. A necessidade de manter uma perspectiva de longo prazo ao investir em ações e evitar tentar prever movimentos de curto prazo do mercado. O papel do investidor em aprimorar seus conhecimentos sobre finanças e investimentos para tomar decisões mais informadas. A importância de ter uma abordagem conservadora ao investir e evitar tomar grandes riscos com o dinheiro investido. O conceito de Mr. Market, que representa a tendência do mercado de oscilar entre o pessimismo e o otimismo, e a importância de não se deixar levar pelas emoções de curto prazo do mercado. A necessidade de evitar a tentação de comprar ações com base em dicas e recomendações de outras pessoas e fazer sua própria análise antes de investir. O papel das emoções no processo de investimento e como manter a disciplina emocional é essencial para ter sucesso a longo prazo. Por fim, Graham enfatiza a importância de seguir os princípios do investimento em ações de forma consistente e disciplinada para alcançar sucesso a longo prazo. Embora O Investidor Inteligente seja um livro bastante técnico sobre investimentos em ações, há algumas curiosidades interessantes que podem ser destacadas. O livro foi publicado pela primeira vez em 1949 e tornou-se um best-seller instantâneo. Desde então, ele se tornou um clássico do mundo dos investimentos e continua sendo lido e citado por investidores de todo o mundo. Graham foi o mentor do lendário investidor Warren Buffett, que é um grande defensor dos princípios de investimento de Graham e muitas vezes o cita como uma de suas principais influências. Graham foi um investidor extremamente bem-sucedido e criou sua própria empresa de investimentos, a Graham Newman Corporation. Ele também foi um professor aclamado na Universidade Columbia, onde lecionou por muitos anos. O livro contém muitos exemplos práticos de empresas reais e ações, incluindo várias histórias de empresas que se tornaram famosas ou fracassaram no mercado de ações ao longo do tempo. Embora o livro seja considerado um clássico do investimento em ações, ele também aborda outros tipos de investimentos como títulos e fundos mútuos, e fornece conselhos sobre como alocar ativos em uma carteira diversificada. A ideia de Value Investing apresentada no livro é baseada em princípios simples, como comprar ações de empresas subestimadas pelo mercado em relação ao seu valor intrínseco. Essa abordagem pode ser aplicada a qualquer tipo de investimento, não apenas em ações. Graham acreditava que o investimento em ações deveria ser uma atividade racional e disciplinada, não baseada em emoções ou especulação. Ele enfatizou a importância de seguir uma estratégia clara de investimento e manter a disciplina, mesmo durante períodos de flutuações do mercado. O livro foi escrito há mais de 7 décadas, mas muitos de seus princípios e ensinamentos permanecem relevantes e úteis para os investidores de hoje. Ele continua a ser uma leitura obrigatória para quem deseja aprender sobre investimentos em ações e desenvolver uma estratégia de investimento disciplinada e consistente. O prefácio da edição de 1973 do livro foi escrito por Warren Buffett, que na época era o diretor da Berkshire Hathaway, uma empresa de investimentos que ele havia transformado em um sucesso extraordinário seguindo os princípios de investimento de Graham. No prefácio, Buffett elogiou Graham como um superinvestidor e chamou O Investidor Inteligente de o melhor livro sobre investimentos já escrito. Buffett também apresentou a ideia de que o investimento em ações é mais uma questão de temperamento do que de conhecimento.
Ele argumentou que o investidor de sucesso precisa ter a disciplina emocional para evitar seguir as tendências do mercado e manter uma abordagem racional e disciplinada ao investir. O fato de que um dos investidores mais bem-sucedidos da história tenha sido influenciado por Graham e tenha elogiado seu trabalho em um dos livros mais importantes sobre investimentos é uma indicação da importância duradoura de suas ideias e princípios de investimento. Benjamin Graham, autor de O Investidor Inteligente, fez várias recomendações em seu livro para os investidores interessados em seguir a abordagem de investimento em valor. Algumas das principais recomendações incluem: invista em ações de empresas que tenham um histórico sólido de desempenho financeiro e operacional, com um histórico comprovado de lucros estáveis e crescimento a longo prazo. Compre ações de empresas que tenham uma margem de segurança, ou seja, que estejam sendo negociadas a um preço abaixo de seu valor intrínseco real. Evite especulação e investimentos de curto prazo. Em vez disso, invista em ações com base em uma análise cuidadosa e fundamentada de seus fundamentos. Diversifique sua carteira de investimentos, incluindo ações, títulos e fundos mútuos, para minimizar o risco e maximizar o potencial de retorno. Tenha uma estratégia de investimento clara e consistente e mantenha a disciplina, evitando emoções e reações impulsivas a flutuações do mercado. Evite a tentação de seguir as tendências do mercado e, em vez disso, tenha paciência e persistência para manter investimentos de longo prazo em empresas com fundamentos sólidos. Sempre faça sua própria pesquisa e análise antes de tomar uma decisão de investimento e esteja preparado para aprender com seus erros e adaptar sua estratégia de investimento com o tempo. Não tente prever o mercado de ações ou cronometrar as flutuações do mercado. Graham argumenta que o mercado é volátil e imprevisível, e que os investidores devem evitar tentar adivinhar o momento certo para comprar ou vender ações. Em vez disso, ele recomenda que os investidores se concentrem em encontrar empresas sólidas e bem administradas que tenham margem de segurança, ou seja, estejam sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco. Essa abordagem permitirá que os investidores construam uma carteira de investimentos de longo prazo com empresas que têm um histórico de desempenho consistente e um valor real subjacente. Ao evitar a especulação e o cronometramento do mercado, os investidores podem reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno ao longo do tempo. Essa abordagem é consistente com a filosofia de investimento em valor, que enfatiza a importância de comprar ações a preços abaixo de seu valor real e segurá-las por um longo prazo para permitir que o valor real das empresas seja refletido no preço das ações. Essas recomendações refletem a abordagem de investimento em valor de Graham, que enfatiza a importância de uma análise fundamentada e disciplinada do mercado de ações. Seguindo essas recomendações, os investidores podem minimizar o risco e maximizar o potencial de retorno a longo prazo. Antes de finalizar esse incrível resumo, eu quero te dizer que coloquei o link para você comprar o seu livro na Amazon com desconto aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre e aproveite para ter o seu. Em resumo, O Investidor Inteligente é um livro clássico e essencial para qualquer investidor interessado em aprender sobre investimentos em ações e desenvolver uma estratégia de investimento clara e disciplinada. O livro é escrito de forma cativante, com muitos exemplos práticos e histórias reais para ilustrar os conceitos apresentados. Mesmo após 7 décadas, os ensinamentos de Graham permanecem relevantes e úteis para os investidores de hoje. Depois de explorar as principais ideias e princípios de O Investidor Inteligente, fica claro que este livro é uma fonte valiosa de sabedoria financeira que continua a ser relevante até hoje. As lições de Benjamin Graham sobre a importância de uma abordagem disciplinada, fundamentada e de longo prazo para o investimento em ações podem ajudar investidores a minimizar o risco e maximizar o potencial de retorno ao longo do tempo. E as recomendações de Graham sobre a importância de pesquisar e analisar cuidadosamente as empresas antes de investir, evitar a especulação e a tentação de cronometrar o mercado, e manter uma estratégia clara e consistente ao longo do tempo, podem ajudar a construir uma carteira de investimento sólida e bem-sucedida. Portanto, se você está procurando conselhos confiáveis sobre investimentos, O Investidor Inteligente é um livro que não deve ser ignorado. Siga as lições e recomendações deste clássico atemporal e comece a trilhar o caminho para uma vida financeira mais saudável e próspera.